Olá, meu nome é Gustavo, esse é o canal Glider Space. Você está na série Praticando Go. Se essa é a sua primeira vez no canal, não perde a chance. Clica aqui embaixo em inscreva-se, dá like e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. Se você conhece o nosso canal, você sabe que a gente sempre gosta de recomendar um bom livro para acompanhar os nossos cursos. E a jogada da vez é o livro Introdução à Linguagem Go. Crie programas escaláveis e confiáveis, da Novatec, tradução original do livro da O'Reilly. Ele é um dos melhores livros para você aprender a linguagem de programação Go. Para comprar esse livro por um preço camarada, olha o link que está aí na tela ou na descrição. Bem, vamos para o nosso segundo desafio. Desse segundo desafio, né, segunda aula aqui, nós temos esse enunciado aqui, que é o processador de moedas. O problema é o seguinte: seu cliente é uma rede de mercados, eles decidiram comprar uma máquina que calcula o valor total de moedas inseridas para contagem. Como prova para saber se você será capaz de integrar o software atual e o equipamento comprado, eles pediram que você criasse um protótipo do programa real em que um operador dá a entrada na quantidade de moedas de cada valor e calcule o valor total das moedas juntas. A entrada de dados aqui, estamos propondo que é em euros, né? Então a entrada de dados aqui é a quantidade de moedas de 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, de 1 euro, 2 euros. Todos aqui são números, né? A gente vai cogitar que eles sejam números inteiros, porque não dá para você dar meia moeda de centavo. E a saída de dados é o somatório de todas as moedas, né, do valor das moedas, né, não a soma de quantidade. Né? E a gente tem uma fórmula aqui. Essa fórmula aqui, né, ela é uma pegadinha. Por que, que ela é uma pegadinha? Porque aqui em cima a gente está falando em valor total, a gente está falando em moedas, a gente está falando em currency, né, em dinheiro. E para dinheiro nunca se deve usar ponto flutuante porque existe uma coisa chamada rounding error, floating point rounding error. Ou seja, quando você está fazendo um cálculo com número de ponto flutuante, você pode acabar tendo um resultado meio imprevisível. Foi mais ou menos o que a gente teve aqui no nosso teste anterior, né? De miles, né, que a gente fez esse acerto aqui. Isso aqui tecnicamente foi um rounding error, ok? Aqui a gente solucionou de uma forma meio errada. A gente colocou simplesmente o valor nos testes, ok? Mas aqui a gente não vai poder se safar. Nessa segunda aula a gente não pode mais se safar com isso, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar criando como sempre o nosso arquivo main.go, ok? Vamos jogar o enunciado aqui para o lado só para a gente poder ter ele acesso rápido para tirar dúvida, questões, etc. E vamos criar o nosso package main aqui. Tá? O package main obviamente vai ter uma função main, ok? Vamos criar uma função também count coins, func count coins, opa, coins, ok? Que vai receber, assim, eu poderia colocar todos os tipos de moedas aqui, mas eu considero isso meio feio, porque você fica repetindo código, repetindo código, repetindo código. A gente tem como criar uma estrutura complexa, um struct, né? Que vai facilitar essa transferência desses valores para a gente. Então, vamos experimentar dessa forma. Vamos colocar aqui, não é uma boa convenção, mas vamos colocar aqui C de coins, ok? E vamos dizer que o tipo dela é coins, ok? E ele vai retornar, né, como a gente não consegue, né, trabalhar. A gente consegue, mas é muito mais problemático. A gente não quer trabalhar com pontos flutuantes para trabalhar com moeda, então a gente vai retornar dois ints, ok? Que é o valor em euros e o valor em cêntimos, né? Notas. Não é notas porque a gente já tem moeda aí de 1 euro, 2 euros, mas né, valores inteiros aqui e os decimais. Né? Pronto. Ok. Feito isso, obviamente a gente tem que criar o nosso struct, né, o nosso tipo coins. Então, type coins, né, struct. E aqui a gente vai ter que colocar tecnicamente o nome dos elementos, né? Então vamos colocar QTD, o valor, né? E cents. Ok. Cents.
melhor, né? E vai ser do tipo int, claramente, né? Vamos copiar isso aqui, vamos aqui. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 1 euro, 2 euros. Né? Os dois aqui, obviamente, a gente vai trocar, vai colocar euros, né? E aqui no valor a gente vai colocar euro, 2 euros, 1 euro, né? E aqui a gente vai colocar 1 cent, 2 cents, 5 cents, né? E depois 1, 2 e 5 novamente, mas a gente vai colocar o zero porque são 10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos. Pronto. Quando a gente dá Ctrl Save, ele formata tudo bonitinho pra gente. E voilá. Ok? Aqui a gente está tendo um erro, né? Qual o problema? Missing return. Não tem problema. Então a gente faz assim. Var euros int var cents int e no retorno vamos colocar aqui return euros cents. Pronto, resolvemos o nosso problema aqui, né? E agora a gente já pode criar o nosso teste. Vamos aqui botão direito, generate unit tests e vamos colocar alguns casos aqui de valor, né? Aqui o nosso retorno é um pouquinho mais, né, complicadinho, né? A primeira coisa que eu queria fazer, até para ficar mais claro aqui, vamos trocar esse once e o once one aqui. Vamos trocar o once, né, por once euro e o once one por, coloquei com M, once, e o once one por once cents, ok? Obviamente a gente vai ter que acertar isso tudo aqui, né? Então tudo que tiver o ante aqui, são mais 3, vamos trocar por once, né, euro. E tudo que tiver o antes, once 1, a gente vai trocar por once cents. Acho que é só esse que a gente tem, né? Em teoria, vamos rodar aqui o teste, go run, não, go test, main.go, main test.go. Ele dá ok aqui, como lambda arguments. Como a gente não tem nenhum teste, né, ele dá ok, o teste. Tá? Mas se ele não quebrou tentando usar um and que não existia, também inglês está difícil hoje, né, o teste está funcionando. Então vamos introduzir aqui alguns valores para os nossos testes. Hoje, dessa vez a gente vai caprichar, ok? Vamos colocar aqui vários testes, tá? Então a gente vai colocar aqui um para 1 cent, para 2 cents, para 5 cents, para 10, para 20, para 50, para 1 euro, para 2 euros e vamos colocar um para tudo e pronto, ok? E aqui a gente vai obviamente inserir, né, os nossos primeira descrição. Então a gente vai colocar aqui test 10, né, cents coins, ok? Mas a gente vai trocar obviamente, né, que vai ser 10 1 cent coins, 2 cent coins, 5 cents coins, aqui 10, aqui 20, 50, né? Aqui já muda, né? 1 euro coins, aqui 2 euros coins e aqui 10 of each coin. Pronto, perfeito, né? Obviamente agora a gente tem que adicionar aqui, né, os dados de entrada. Os dados de entrada eles vão ali sempre numa struct, né, args, né, e essa args contém coins, né. Então é um pouquinho mais chatinho. A gente coloca aqui args, abre e fecha chaves, dentro dela a gente define coins, abre e fecha, né.
E aqui a gente coloca os tipos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. E vamos preencher isso aqui com valores reais, né? Se esse daqui é com moeda de 1 cêntimo, 10 moedas de 1 cêntimo, é aqui. Outro aqui, outro aqui, outro aqui no 4, outro aqui no 5, né? E aqui também. Pronto, aí sobram as duas moedas, né? Aqui vão ser 10 de 1 euro, aqui vão ser 10 de 2 euros, e aqui vão ser 10 de todas, né? Então, 1. Então a gente vai colocar aqui agora, né, o nosso retorno, né, que vão ser dois valores, não um. Então a gente tem vírgula, espaço, 0, depois a gente acerta isso, vírgula, espaço, 0, né? Eu acho que é isso. Porém, né, aqui, vamos colocar, vamos dar uma elegantada nisso daqui, é melhor fazer assim, vírgula 0, vírgula 0. E vamos selecionar isso aqui tudo. Só aqui, na verdade. Não deveria ter colocado aqui, mas... Ok. I'll survive. Se a gente salvar, ele passa pra gente. Pronto, perfeito. Né? Da forma que a gente quer. E aqui, obviamente, né, se são 10 moedas de 1 cêntimo, a gente vai ter 10 centavos. Se aqui são 10 de 20 centavos. Aqui, 50 centavos. Tá, eu falando centavo, né? Cêntimos. Aqui, a gente vai ter, né, 10 moedas de... Aqui é 1, 2, 5. 10 moedas de 10 cêntimos. Sim, a gente vai ter 1 euro. Eu coloquei ponto aqui. Oxe, está erradíssimo. Vírgula, espaço. Pronto. Aqui a gente vai ter 1 euro. Aqui é de 20, então a gente vai ter 2 euros. Aqui é de 5, então vai ter 5 euros. Aqui a gente vai ter 10 euros. Aqui a gente vai ter 20 euros. E aqui é um pouquinho complicado. Mas se você contabilizar tudo, aqui você tem. Então 50, 70, 80. Né? 80 cents, né? Cêntimos. E aqui você tem 20, 10, 5, 2, 1. Então você tem 20, 30, 35, 37, 38. Então esse último teste aqui tem que dar 38 euros e 80 cents. E pronto. Temos bastantes testes aqui, né? E que testam meio que individualmente cada valor e que testam todos eles, né? Obviamente você pode adicionar mais, eu recomendo que você coloque mais, mas eu considero isso aqui uma boa cobertura, eu pessoalmente. Se a gente executar o nosso teste agora, porém, tá? Ele vai dar um erro pra gente. Qual o erro que ele deu? Ele falou undefined coins. Ah, porque eu coloquei que isso é maiúsculo, não tem problema não. Isso é minúsculo, pronto. E aqui ele vai dar, olha só que a lista de erro. Se a gente colocar verbose, então a gente vê mais informação ainda, tá vendo? Tudo que ele quer, ó, tá vendo? Ele got, né, 0, mas ele queria 10, got 0 queria 20, ou seja, nenhum dos testes está funcionando, né? Como a gente criou, mas a gente não colocou cálculo nenhum aqui, vou colocar, puxa, bastante coisa. Como a gente não criou cálculo nenhum aqui no main, né? Ele está voltando com standard value, está voltando com 0, né? 0 e 0, né? Não é isso que a gente quer. Né? Vamos fazer o nosso cálculo aqui. Como a gente está trabalhando com números inteiros, a gente tem que fazer um pouquinho. Assim, algumas pessoas chamam de trickery, né? De fazer um. Eu só chamo de programação. Tá? A gente já criou as duas variáveis, o euro e o cent. Então vamos fazer o seguinte: vamos primeiro fazer um incrementando, né? Então cents mais igual, né? E aqui a gente vai usar o nosso struct coins, então é c ponto, e aqui a gente tem aqui quantidade 1 cents
né? E a gente não precisa fazer nada, só está adicionando. Se tem 10 moedas de 1 cêntimo, tem 10 cêntimos, né? Aqui a gente vai fazendo, né, a quantidade da moeda de 2 cêntimos, né? 2 cents. E essa a gente tem que multiplicar por 2, porque o valor dela é o dobro do que a de 1 cêntimo, né? E meio que essa lógica aqui a gente pode usar para frente. Então vamos fazer o seguinte, vamos só duplicar isso. 2 aqui vai ser 5, né? O próximo aqui vai ser 10, né? Porque vale 10, né? Depois 20, porque vale 20. Depois 50, porque vale 50 cêntimos, né? Moeda de 50 cêntimos, né? E por último, né? A gente pode dar uma né, feitiçaria aqui rápida. Quantidades de 2 euros. É 2 euros? Não, vamos colocar começar com de 1. 1 euros, ok? Mais a quantidade de 2 euros, né? Que tem que ser multiplicado, né? Por 2, mas são euros, então é 200, né? Então é 200. Porque a gente tem que pensar nas casas decimais, apesar de a gente estar trabalhando com números inteiros, né? Isso aqui é uma ocorrência comum quando você está trabalhando com mercado financeiro, por exemplo. Você tem unsigned ints de ele baixo para você ter o máximo de precisão possível, né? Agora que a gente tem isso aqui, a gente tem que separar os dois. E tem uma forma matemática de separar isso, que é dividir, né, por 1 seguido do número da quantidade de casas, né? Aí você vai ter os euros. Se você, porque agora está tudo nos cents, né, na variável cents. E o outro é o módulo que ele pega o resto dividido por 100. Então vamos aqui, euros é igual, né, porque a gente criou, mas está com zero no momento, né. Eu poderia colocar mais igual também, mas não é boa prática para isso, né. Cents dividido por 100, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos executar o nosso teste e você vai ver que a gente já não deve ter tanto erro. Peraí. A gente tem um peça aqui de 1 cents, né? Porém a gente tem aqui teste, escrevi aqui teste NT, né? Até de 10 ao Bitcoin, fail. Aqui ele recebeu, olha só, got 28, wants 38, ok. Errinho curioso. Tá, porque a gente tá aqui, ó. Olha só que erro feio. 2, 5, 10, 20. Quando duplicação de código tem que ficar atento com isso, senão cravo. Foi exatamente o que eu fiz. Pronto, aqui. Ó. Agora a gente já tem muito mais peças, tá vendo? Tem 3 peças aqui, né? E se a gente olhar na descrição, ele tá aqui run, né? Funcionou. E aqui ele começa a ter problema, né? Got 100, o want 0, porque aqui, né? Pera. 2, 3. Aqui ele queria, né? 10 de 10 cêntimos vai dar 1 euro. Então, né? Recebeu 100, né? Tá estranho isso, tá problemático, né? Vamos seguir com o nosso cálculo, já que a gente já tem o do euros, vamos fazer com o do cents. E cents vai ser igual a cents, mas em vez de divisão a gente vai usar um módulo para pegar o resto dessa divisão. Vamos executar, ver se mais algum erro persiste. A gente tem pass, a gente tem um fail aqui, né? De 1 euro. A gente tem um peça aqui na de 2 euros e a gente tem aqui um fail na de tudo. Aqui ele retornou 90, queria 80, retornou 28, queria 38. Vamos dar uma olhadinha nesse teste aqui. Antes de tudo, deixa eu acertar essa CN aqui. Praga, feio. Pronto. E aí a gente tem os argumentos aqui de 1 cêntimo,
2 cêntimos, 5 cêntimos, 10, 20, 50. Aí aqui a gente tem de 1 euro, vai dar 10. E a gente tem de 20 euros, 10 de 2 euros, que vai dar 20. Sim, deveria ser esse. E 38,80. Vamos dar uma olhadinha, a gente tem o nosso erro aqui. O nosso teste aqui recebeu 0, queria 10 de 1 euro. E aqui recebeu 10, queria 0. Ok, isso me soa como um retorno invertido aqui. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 1 euro. E aqui 2 euros vezes 200. Ah, olha só. Aqui 1 euro a gente tem que multiplicar por 100. E com isso que a gente multiplica com 100, eu acho que a gente deve resolver o problema. Ah, pronto. Era um bug nosso mesmo. O teste estava exato. Essa é a ideia, né? O teste tem que estar certo. Está errado o nosso código que a gente vai tailoring, né? Vai acertando até ficar perfeito. E com isso a gente tem aqui ele funcional, está passando o nosso teste. Então a gente pode, né, considerar isso aqui not gonna touch anymore. Claro, se você quiser refinar isso daqui, né, sinta-se livre, submeta a sua versão para o repositório do GitHub, né, coloque num branch com o nome respostas, traço, e o seu endereço GitHub, github.com/Gustavo HM Silva, por exemplo, que é o meu. E aqui no main vamos colocar isso bonitinho, né? Vamos colocar os dados do usuário. Na primeira aula eu não coloquei o print certinho, tá vendo? Mas depois, fora da câmera, eu coloquei e está no repositório. Então vamos aqui, fmt.printf, e colocamos a mensagem aqui, digite, não, coloquei em inglês ou em português no outro? Em português, só vou colocar em português também. Digite quantidade de moedas de X cêntimos. Pronto. 2 pontos espaço, né? E vamos duplicar isso daqui para a moeda de 1 cêntimo. 2, 5, 10, 20, 50, 1 euro, 2 euros. Pronto. Aqui a gente muda isso, né? Euros. E aqui a gente coloca 1 e 2. E aqui a mesma coisa, né? 1, 2, 5, 10, 20, 50. Pronto. A gente tem o nosso print, né? A gente precisa do nosso scan. Mas para o nosso scan a gente precisa criar uma struct. Né? Vamos criar uma struct chamada coins. Vamos colocar aqui var amount of coins, ok? Do tipo coins. Pronto. E aqui a gente pode fazer já, né, o nosso scan. Então, fmt.scanf, abre parênteses, né, abre aspas, porcentagem D, porque a gente está pegando o número inteiro, né? Contra barra N, salto de linha, né? Vírgula, espaço, e aqui a gente tem que obviamente apontar, né? Isso aqui é um ponteiro, né? E a gente vai colocar aqui em todos eles, que eu não precisava ter selecionado, mas já foi. Amount of coins e pronto. Né? Aqui ele vai errar um pouquinho, então a gente tira esses dois últimos aqui e coloca aqui, né, cents. Pronto. E a gente pode editar aqui, né? Quantidade de 1 cent, 2 cents, 3, 5 cents, 10 cents, 20 cents, para colocar no lugar certo, né? 50 cents, né? Aí vem 1 euros, 1 euro já está aqui, 2 euros, né? Pronto. Nenhum erro,
tá fazendo o scan certinho de tudo. Obviamente isso aqui tá super verboso, existem formas melhores de se fazer isso, ok? Mas vai ser dessa vez vai ser assim mesmo, ok? E depois ele quer o quê? O somatório das moedas, tá? Então vamos fazer o cálculo aqui, vamos colocar aqui EUR e cents, né? 2 pontos igual a, e vamos chamar a função countCoins, que vai receber, né, amount of coins. Pronto. Ele está se queixando que não está dando uso para EUR e cent, mas não tem problema, a gente vai dar agora. A gente vai digitar aqui fmt.printf, né, e vai colocar aqui o valor total e colocar aqui um símbolo de euro, né? E vamos colocar aqui porcentagem de, vírgula, porcentagem de. Como está em português, Portugal é com vírgula. Eu cents. Pronto. Isso deve ser enough. Vamos fazer um teste, em vez de a gente já sabe que está funcionando. Em vez de a gente testar, vamos rodar e colocar exatamente o valor do nosso último teste, que deu 38,80 €. Go run, main.go. Ele vai pedir, digite a quantidade de moedas de 1 cêntimo, a gente coloca aqui 10, 2 cêntimos 10, 5 cêntimos 10, 10 cêntimos 10, 20 cêntimos 10, 50 cêntimos 10, 1 euro 10, 2 euros 10. Ele deve resultar em 38,80 quando eu der Enter. Vamos lá? Enter. O valor total é 38,80. A gente está com essa porcentagem no final aqui porque a gente não colocou o salto de linha, né? Pronto, aqui. O valor total é 38,80. Ele fez o cálculo pra gente. Mesma coisa se eu colocar aqui 10 e em frente, ele vai retornar que o valor total é 10 cents de euro. E com isso a gente concluiu aqui a nossa segunda aula, o nosso segundo exercício, né? Nós criamos 51 linhas de código testáveis, né? Bem cobertas por teste, ok? Que faz esse cálculo total de moedas, né? No universo real, né? Depois, porque a gente está no universo real, mas tudo bem. Depois, né, passada essa entrevista, né, da descrição do problema aqui, isso daqui, né, essa função aqui pode ser uma coisa integrada, né, a um read do input-output de um hardware, né, que seria o equipamento que eles falam aqui, que eles decidiram comprar uma máquina de cálculo total de moedas inseridas. Isso aqui poderia ser inserido, por exemplo, dentro do software deles, né, diretamente, ao invés de eles terem um contador de moeda e colocam as moedas todas, aí passa lá a contagem, que normalmente é como funcionam esses equipamentos, né? Ele é uma máquina, você joga todas as moedas, ele contabiliza todas as moedas e te dá um valor, aí você vai e digita no computador, né? Usando uma função como essa daqui, né? No mundo real você consegue integrar ela, né? Dentro, né? Na verdade a função e a struct aqui. Pronto. Você consegue integrar esses dois aqui, né? Dentro do software do, sei lá, do banco, da loja, etc. Para que o software já leia os dados diretamente, sei lá, de uma porta serial ou de uma porta USB daquele contador de moeda. Bem, e por hoje é isso. Não se esqueçam, o repositório do GitHub vai estar com, né, no branch respostas meu, vai estar com a resposta, e no branch master vai ter somente o enunciado para você pegar e tentar resolver por você mesmo. Então quer dizer que você acompanhou a aula até o final. Sabe o que está faltando ainda se você não fez? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo na descrição você tem o link do livro que a gente recomenda. Sem contar que a gente também tem outras coisas legais. A gente tem o repositório do nosso curso e nós temos também 3 botões mágicos para apertar: o do sininho para você ser notificado, do joinha para mostrar que você gostou e o inscreva-se para fazer parte do canal. Um abraço e até a próxima aula.